Eu sou Hermano José de Souza. Atualmente eu estou como presidente da entidade social Projeto Nova Vida, uma entidade que foi criada em 1992 aqui na comunidade do Gesso, em Crato, mas só que a partir de 1994 foi que ela realmente foi reconhecida oficialmente. E a partir de então, desde sua criação, nós passamos então a trabalhar com um público muito vulnerável aqui nessa comunidade, que eram crianças e adolescentes. Por quê? Porque essa comunidade, ela foi por muitos e muitos anos, né, um local onde funcionou a maior zona de prostituição da região do Cariri. Não foi só da cidade do Crato, mas da região do Cariri, porque a cidade do Crato, como um polo, né, agregador das outras cidades vizinhas, nós tínhamos 2 dias que eram considerados dias nessa zona de prostituição. Era na quinta-feira, com a feira do gado, onde os fazendeiros vinham fazer as negociações do gado na quinta-feira, para o abate na sexta-feira, no matadouro público, e na segunda-feira, né, por conta da famosa Feira do Crato, que era realizada todas as segundas-feiras. Então, muita gente, né, vinha para a cidade, né, a pretexto de fazer a feira semanal, dava uma passada aqui na zona do Gesso. O nome Gesso, por quê? Muitas pessoas, às vezes, se sentem curiosas em relação ao nome. Por que Comunidade do Gesso? Porque aqui eram depositadas aquelas pedras de gesso que eram extraídas dos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda. Então, naquela época ainda circulava o trem de carga e essas pedras eram levadas, né, nos trens de carga para Fortaleza para ser beneficiadas, fazer o pó de gesso. Então, a razão por que é conhecida como a Comunidade do Gesso. Quando aqui chegamos, na época, né, nós encontramos um quadro social muito preocupante, que eram as crianças, na sua grande maioria, fora da escola. E essas crianças, elas tinham a família desestruturadas, porque como tinha zona de prostituição, muitas mães solteiras, né, ficaram aqui sozinhas com essa responsabilidade de criar os filhos. Então, com a falta de condições, não é? Sem a presença paterna, então isso pesou muito para as mães naquela época. E aí, quando nós aqui chegamos, nós nos deparamos com essa situação muito difícil, não é? Muito complicado, porque essas crianças estavam fora da escola. Então, a primeira preocupação nossa, enquanto instituição, foi fazer com que essas crianças retomassem a escola. Não é? E até estabelecemos como critério que, para participar das atividades do projeto, eles tinham que estar regularmente matriculados e frequentando a escola. Então, isso foi um primeiro passo dado, né, dentro desse contexto de atuação do projeto Nova Vida. Começamos com um grupo de 25 crianças, né, e adolescentes, e a princípio as atividades eram resumidas com reforço escolar e algumas atividades manuais, como bordado, tricô, crochê, para as meninas adolescentes. Aí o projeto foi, né, criando, né, corpo e contando com a colaboração, né, de algumas pessoas parceiras, nós conseguimos ir aumentando essas atividades. Hoje, o projeto Nova Vida, nós atendemos a um público em torno de 300 a 350 crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a 18, 19 anos. Nós temos a educação infantil, que são crianças de 2 a 5 anos. É uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Crato, onde a entidade oferece toda a estrutura, né, necessária, e aí essa parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, garante os profissionais, os professores, os auxiliares de serviços gerais, merendeiras, enfim. Então isso tem possibilitado a gente atender esse público, né, tanto da parte de creche como da educação infantil. Depois nós também
procuramos atender um público acima de 5 anos, né? De 6 até 18, 19 anos, com outras atividades, né? No caso, a música, a dança, né? A dança contemporânea, balé, a música, o artesanato, a capoeira, a percussão, enfim, essas atividades eram permeadas porque, como essas crianças e adolescentes participavam da escola num período, eles tinham a oportunidade de participar em outro período dessas atividades. Então isso é muito importante, né? Primeiro, naquela época, a intenção era retirar as crianças da rua, colocar na escola e oferecer no outro turno da escola uma oportunidade para ele também se socializar e se inteirar mais também com as outras crianças. Paralelo a esse trabalho com as crianças, nós também temos um trabalho de atendimento e acompanhamento às famílias. A gente entende que o trabalho com criança não pode dispensar a presença da família. Muito embora, como eu já falei, fosse mais somente a figura da mãe, mas mesmo assim, né, era importante manter esse vínculo com a família. E com essas famílias nós também passamos a pensar em ações e atividades voltadas para esse público. E foi quando criamos, né, o Salão de Corte e Costura, né, onde as mães interessadas, as adolescentes, participavam de cursos de formação dentro dessa área de corte e costura. E a gente sabe que durante todo esse tempo, a gente tem notícias de que muitas pessoas hoje sobrevivem graças a essa habilidade, né, que aprendeu aqui no projeto Nova Vida. Uma outra parte de formação também foi o salão de cabeleireiro, né, onde as meninas aprendiam a cortar cabelo, a fazer maquiagem, penteado. Então era uma outra atividade também que muito importante para esse público, e a gente também tem notícias de que muitas pessoas que participaram dessas atividades hoje estão sobrevivendo, né, com frutos do seu trabalho. Então isso é muito importante porque a gente entende que a questão da dignidade humana também passa, né, por essa questão de ter um trabalho digno para sustentar a família. E isso tem sido muito importante porque deu uma nova visibilidade à comunidade. Uma comunidade que antes era alvo de muito preconceito, de muita discriminação, passou a ser vista com outros olhos. Por exemplo, quando a gente fez a primeira viagem internacional com os nossos jovens adolescentes, que foi participar da primeira Jornada Mundial da Juventude, né, quando o Papa era Bento XVI, e foi para a Alemanha. Então nós conseguimos levar um grupo de jovens para participar dessa jornada, e lá eles tiveram uma atuação muito importante com relação à questão, né, de levar para outro país a cultura regional, a nossa cultura aqui do Crato, o município do Crato e a nossa cultura. Então foi muito importante, né? E seguidamente, depois de 2005, nós tivemos em 2010, né, participando do Festival das Flores, numa cidade também da Alemanha, né, a cidade das Flores chamada Rema, que eles tinham um festival, né, todo ano, e aí o grupo foi convidado. Em 2011, também nós estivemos na Espanha com esse grupo de jovens, uma participação excelente, muito importante. E em 2016, né, na Polônia, né, na cidade de Cracóvia, na Polônia, nós também marcamos a presença dos jovens aqui do projeto Nova Vida nessas jornadas mundiais. Inclusive também com outros jovens do Brasil, né? Tivemos também em 2011 a participação dos projetos Verde Vida, Nova Vida e tantos outros projetos aqui do Nordeste brasileiro. Então, assim, tem sido muito importante, né? E a gente fica muito alegre poder, né, hoje registrar isso, né? Exatamente para demonstrar quão importante, né, foram todas essas ações desenvolvidas até agora, contrariando inclusive a visão de muitos que achavam que
né? Uma comunidade periférica, onde funcionou a zona de prostituição, mas aqui, né, a gente descobriu valores, descobriu potencialidades, né? Jovens muito valorosos, entendeu? Então, fruto desse trabalho do dia a dia, né, aqui na comunidade do Gesso, né? E o mérito de tudo isso é da comunidade, porque a comunidade foi ela que abraçou, né? Ela abraçou, ela se sentiu acolhida, abraçada, e ela entendeu, né, que era importante participar, ter a sua participação, né? E também, né, nessa caminhada nós temos tido, construído um processo, né, de integração com outras instituições aqui na comunidade do Gesso, né? Hoje nós somos reconhecidos como território criativo do Gesso, né? Onde o projeto Nova Vida é um dos integrantes desse território, com outras instituições como o Museu de Arte Raimundo de Canena, como a Suelânio com a quadrilha, né? Com o Terreiro do Roxinha, o Coletivo Camaradas, através da sua equipe, né? Que tem inclusive fortalecido muito esses vínculos, essa relação dessas entidades com o território criativo do Gesso. Tudo se volta para a comunidade. Nós apenas, essas instituições são apenas instrumentos, não é? Que ajudam nesse processo de associação, de integração, de realização conjunta, de parceria, que isso é muito importante. Eu acho que é a palavra que resume, né? E que garante todo esse sucesso dessa caminhada até hoje aqui na comunidade do Gesso.